Esse é mais um farol diário. Hoje nós vamos refletir sobre algumas diversas inspirações de uma riqueza muito profunda nesse trecho bíblico que Jesus nos deixa na Bíblia. Está em Marcos capítulo 10, versículos 32 a 35, que diz assim, começa lá que naquele tempo os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E Jesus perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Isso é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa leitura está recheada de muitos aprendizados, de muitos insights. E o primeiro insight que eu queria trazer é a visão do líder, e a importância da comunicação dessa visão. Quando Jesus estava lá a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus botou real para os liderados, olha, estamos subindo para lá, o Filho do Homem, ele mesmo ia ser entregue aos sumos sacerdotes, às autoridades da lei, que vão condenar à morte, vão zombar dele. Então Jesus foi falando lá o que ia acontecer e comunicando aquela visão que Jesus já tinha muito claro, mas que os discípulos liderados ainda não tinham. Então essa comunicação dessa visão é muito importante, e nas empresas não é diferente, A gente precisa também comunicar as nossas visões para ter cada vez mais alinhamento estratégico. Por mais que o funcionário trabalhe, aconteça ali na área operacional, no dia a dia, na rotina, ele precisa compreender que dentro daquela rotina ele está colaborando para que a empresa chegue, aquele grupo de pessoas que compõem a empresa chegue a algum lugar, àquela visão de longo prazo, Então a importância da comunicação dessa visão é muito importante. Jesus nos ensina isso aqui no trecho da Palavra de Deus, e nós devemos fazer isso nas nossas empresas também. Um outro aprendizado que tem muito legal aqui diz respeito aos pedidos dos liderados, que nem devem ser atendidos, Veja, o Tiago e João foi lá e pediram para Jesus: olha, queremos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. E eles estavam olhando em benefício deles mesmos, mas a gente também tem um olhar do todo, Um olhar do todo, que muitas vezes é o líder que tem, Então o líder tem que saber dizer não muitas vezes aos pedidos dos liderados, E contextualizar esse não muitas vezes, explicar o porquê desse não. Então aí Jesus também já nos dá uma aula sobre os nãos que precisam ser ditos aos liderados em benefício deles mesmos, Porque nem Tiago nem João tinham noção do que era sentar à direita ou à esquerda. Estavam pensando no ego, na vaidade, neles próprios. Então aquela história: cuidado com o que você pede. Até Jesus diz isso aqui, aqui, cuidado com o que vocês pedem. Ele diz aqui em algum lugar no trecho bíblico aqui também. Então é uma máxima importante, Cuidado com o que a gente pede, porque às vezes a gente pode ser atendido se houver um deslize aí do liderado, do líder, perdão, e daí você pode cair do cavalo se você não tiver um contexto, um entendimento daquilo que você realmente quer. Então cuidado com o que você pede é uma dica aí para o liderado e para o líder, dizer não, justificar esse não. Jesus nos ensina isso aqui.
Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos, né? Isso é um exemplo de humildade que deve ocorrer do líder perante o liderado, perante todo o grupo empresarial, né? E esse exemplo de humildade deve repercutir de forma tamanha que o próprio liderado também se sinta estimulado a também ser humilde. Isso tem a ver com o valor da empresa, é um valor que Jesus nos prega aqui e nós devemos segui-lo. Tem que ser um valor da sua empresa, né? Não precisa estar escrito muitas vezes, mas tem que viver esse cotidiano de humildade. E um outro texto que eu acho muito legal aqui compartilhar com vocês, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos, né? A gente tem falado alguns dias aí, o Evangelho nos traz alguns dias essa ideia de líder servidor. Tem vários livros que falam sobre isso também, e nós estamos aí para servir, né? Então, humildade com o espírito de servir, característica de servir, é muito importante também no nosso contexto empresarial. Enfim, é uma aula aqui de liderança que Jesus nos dá nesse pequeno trecho bíblico aqui, condensado em muitos insights, muitos aprendizados, tá bom? Uma boa prática aqui, uma ferramenta, uma estratégia, um mecanismo para a gente empregar um pouco desse aprendizado no nosso contexto empresarial. Quero trazer aqui a questão da visão. Visão faz parte da identidade organizacional, né, do DNA da empresa, tá, dentro dos conceitos de visão, missão e valores, né? Esse tripé compõe o DNA de qualquer organização: visão, missão e valores. Dentro da visão é o que eu queria explorar um pouquinho com vocês, né? A gente falou muito sobre a importância de comunicar essa visão para os liderados, né? Para todos os parceiros, os stakeholders do seu negócio, né? Aqueles que são impactados e aqueles que impactam o seu negócio. Mas o que é visão, né? Visão, dentro de um contexto de negócio, é mais ou menos assim: você deve pensar, daqui 5 anos eu estiver recebendo o maior prêmio de todos no contexto empresarial, que prêmio seria esse? Que prêmio seria esse que me traria tanto orgulho de estar recebendo? Onde eu quero chegar? Aquilo que parece quase impossível, quase utópico, mas na verdade é bem possível se você tiver muito foco, muita estratégia para alcançar, né? E daí, alcançando, você estabelece novas visões. Então, visão, primeiro, antes de comunicar, é bem importante você conhecer, né? Então, conheça a visão do seu negócio, construa a visão do seu negócio. Podemos até conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas a construção da visão do seu negócio é muito importante para que daí você bem comunique ela, para que todos saibam o objetivo final de todo o esforço que está sendo feito no dia a dia. Tá joia? Então aí, esse é mais um Farol Diário. Espero que você tenha gostado, você também tenha gostado aí desses insights. Para mim é sempre uma abundância, além de ser um guia na minha vida, a palavra de Deus é uma abundância de sabedoria, de conhecimento que você tem que aplicar no dia a dia. Que Deus abençoe muito a construção ou revisão de visão do seu negócio, que nessa visão conste de maneira direta ou indireta algumas características muito básicas, mas muito importantes, que precisam constar num empreendedor cristão, né? A humildade, o espírito de servir e até mesmo os nãos que vêm para o bem das pessoas, né? Que esses não sejam praticados também. Bem, de alguma forma, espero que você tenha gostado muito. Se você curtiu, já deixa o seu like. Se você tem outras percepções sobre essa palavra de Deus também, coloque seu comentário aí. Vamos somar com mais percepções, mais interpretações. Diante do teu momento, do meu momento, são interpretações diferentes, né? Diante do momento do seu negócio também, da sua vida. A palavra de Deus ela é muito rica e na linha do tempo a gente pode ter várias outras perspectivas, várias outras reflexões a respeito da mesma palavra de Deus. Tamanha a riqueza dela, né? E se você achou útil esse conteúdo, também compartilha com seus contatos aí. Vamos crescer esse trabalho de evangelização que tanto Deus nos pede, né? Para fazer com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Que o Espírito Santo nos guie, nos abasteça e nos fortaleça para a gente possa ter firmeza e com carinho possamos dizer não, que a gente possa comunicar bem as nossas visões, que a gente possa ser um exemplo de humildade no nosso dia a dia, que a gente possa corrigir as nossas atitudes quando necessário, nessa questão de humildade e de espírito de servir. Que Deus te abençoe muito hoje e sempre.